Imagina reencarnar como um goblin feio na sua próxima vida, mas ter a capacidade de absorver o poder de tudo o que come, pegando para si infinitas habilidades e poderes durante sua jornada e evoluindo de espécie até ficar invencível. Ao chegar o 17º dia, Gobji é informado de uma trágica ocorrência. As mulheres humanas foram cruelmente queimadas vivas. Em resposta, ele e Gobrou organizam um funeral a elas. Com o passar dos dias, Gobrou inicia o treinamento dos jovens goblins de sua geração. Enquanto se dedica a essa tarefa, ele também aproveita para comer de certos inimigos que considera serem úteis, para assim conseguir absorver novas habilidades. Durante o treinamento, são surpreendidos por outros goblins que se parecem com duendes. Gobji então esclarece que são seus batedores, praticamente os antecessores da geração de Gobrou. Logo em seguida, um grupo de garotas humanas capturadas é levada até eles. Vendo isso, Gobrou explica pra gente que os genes dos goblins são dominantes. Então, ao se reproduzirem com outras espécies, seu DNA prevalece na hereditariedade dos filhos. Mas apesar de entender o desejo dos goblins em preservar sua espécie, Gobrou discorda desses métodos. Assim, ele pede para assumir o cuidado das humanas em vez deles. No entanto, um dos goblins se recusa a considerar essa responsabilidade para ele. Afinal, Gobrou é apenas um moleque aos seus olhos. No meio desse tumulto, duas garotas goblins se aproximam, deixando claro que não querem se envolver na disputa interna. Gobrou então pergunta quem são elas, e o ancião ao lado as apresenta como Gob-Sato e Gob-Sei. Então, uma das garotas propõe que façam um duelo com os líderes de cada geração, e o vencedor decidirá o rumo das coisas dali em diante. No entanto, elas proíbem o uso de armas durante o confronto. O Goblin grandão aceita imediatamente o desafio e declara que Gobrou merece aprender uma lição. Gobrou, por sua vez, concorda sem objeções com a regra dela. Com isso, eles começam a luta, mas o Goblin é rapidamente contido pelas teias de Gobrou. Ele pergunta de onde ele tirou aquelas teias, e Gobrou explica que suas teias não podem ser consideradas armas, já que são produzidas pelo seu próprio corpo. Diante do ataque surpreendente, as garotas expressam admiração, e Gobrou então olha para todos e reivindica sua posição como líder oficial da aldeia, argumentando que sua vitória no combate o legitima, como haviam combinado. Com isso, ele pergunta se alguém tem alguma objeção a levantar diante da vitória dele. No entanto, todos concordam com a decisão. Em seguida, ele se aproxima das garotas humanas e assegura que todos devem deixá-las em paz. Além disso, promete levá-las de volta à cidade humana um dia. Com isso, uma das garotas pergunta como podem retribuir, e Gobrou deixa claro que salvou elas por interesse. Ele então revela que gostaria de receber o conhecimento humano delas. E durante a conversa que eles têm, descobrimos que elas eram parte de um grupo de comerciantes e, ao atravessarem o país dos goblins, foram atacadas por seus conterrâneos, tornando-se as únicas sobreviventes do ataque. Na manhã seguinte, ele retorna ao local onde as deixou para entregar o café da manhã delas. Lá, nota as garotas sorrindo, tentando encarar a situação de maneira positiva, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Para ajudá-las, Gobrou prepara uma refeição reconfortante, buscando elevar o ânimo das garotas. Ele explica sobre cada uma delas. A mais tranquila é uma avaliadora e ferreira. As irmãs são uma cozinheira e uma alfaiate, e a garota de óculos se apresenta como alquimista. Por fim, a de cabelos vermelhos parece ser uma guerreira iniciante. Após isso, Gobrou retorna ao treinamento dos goblins, mas em vez de focar na caça, ele prioriza os exercícios em grupo. Após alguns dias de treinamento, ele e Gob-Kit realizam um duelo simulado para praticar o combate. Mais tarde, na mesma noite, um grupo de goblins se aproxima das 5 garotas humanas enquanto dormem. Então, Gobrou percebe uma movimentação estranha no local e pune os goblins. Ele os lembra de sua proibição anterior de não se aproximarem das garotas, muito menos de tocá-las. Ao ouvir isso, um dos goblins insinua que um jovem como Gobrou não pode compreender o quanto é tentador o sabor de uma mulher humana. Diante disso, Gobrou se dirige às garotas para tranquilizá-las. Então, os outros goblins vão até o local para verificar o que havia acontecido. Assim, Gobrou pede a Gob-Kit que leve os goblins para outro lugar, enquanto instrui Gob-Mi a acordar e reunir todos os outros goblins. Ele explica que precisam ver as consequências para aqueles que desrespeitam suas ordens. Então, ele conduz todos os goblins infratores para fora e os repreende com uma surra até que ele próprio decida que é suficiente. Em seguida, ele olha para os outros goblins com um sorriso maroto, porém malicioso, deixando claro que o mesmo destino pode aguardá-los se desrespeitarem as regras que ele estabeleceu. Após dar fim aos goblins infratores, Gobrou deixa o antigo goblin-chefe pendurado de cabeça para baixo, garantindo-lhe um fim lento e doloroso como punição final. À noite, a garota de cabelos vermelhos decide dormir ao lado de Gobrou, já que ainda estava abalada pelo que aconteceu na noite anterior. Ele permite que ela descanse ali, mas ao acordar, Gobrou percebe que Gob-Mi também se juntou a eles, com ambas dormindo em seus braços. Ao retomarem o treinamento, Gobrou descobre que Gobue evoluiu para um Hobgoblin, assim como ele. Quanto aos treinos, ele percebe
percebe que tudo está progredindo muito bem, pois todos os goblins estão lidando com suas respectivas responsabilidades com muita competência. Então, Gobrou decide delegar o treinamento do dia aos capitães. Enquanto isso, adentra profundamente na floresta para caçar o máximo de presas possível. E ao avistar mais um cavalo tricórnio, decide arriscar e ativa a primeira fase de sua magia de conclusão. Ao acertar o alvo com esse poder, Gobrou rapidamente derrota o cavalo. No entanto, ele percebe que se tornou confiante ao ponto de se tornar arrogante após usar a magia de ataque pela primeira vez. Mesmo assim, ele decide aventurar-se mais ao norte da floresta. No entanto, Gobrou percebe que foi longe demais e, ao olhar ao redor, avista uma poça de sangue no chão. Rapidamente, lembra-se do conselho de Gob-G, que advertia as crianças a nunca se aventurarem nas florestas do norte, pois nelas habita uma enorme criatura conhecida como o Urso Vermelho. Nesse momento, Gobrou percebe que está realmente nas profundezas do norte da floresta, exatamente como Gob-G lhe alertou. De repente, o imenso urso surge e fica cara a cara com Gobrou. Ele comenta que qualquer pessoa com o mínimo de consciência já teria tentado fugir daquela situação. Mas, em vez de ceder ao instinto de fugir, Gobrou decide permanecer firme e elaborar uma estratégia para derrotar a criatura. Seu objetivo é claro: matar e se alimentar do Urso Vermelho. Assim, decide usar novamente a magia anterior na esperança de derrubar o inimigo com apenas um golpe. Enquanto isso, seus amigos começam a perceber a demora de Gobrou para retornar. No entanto, uma das garotas tranquiliza os outros, afirmando que está tudo bem, pois Gobrou é bastante forte. Enquanto isso, ele continua uma luta intensa contra o urso, que por sua vez, sacrifica uma de suas patas para se proteger da magia dele. Após isso, o urso retorna ao ataque com pura selvageria. Gobrou golpeia o oponente com seu machado, porém, o urso resiste bravamente, mostrando uma resistência impressionante. Em seguida, Gobrou recebe um golpe direto das garras afiadas da criatura. Apesar disso, ele mantém sua determinação e tenta imobilizar o urso com suas teias. Contudo, o monstro destrói as teias com facilidade e o ataca com uma rajada de fogo, que rapidamente espalha fogo aos arredores da floresta. Diante do calor intenso, Gobrou deduz que a temperatura deve estar acima de 2000 graus. Ao considerar a situação em sua totalidade, ele reflete que jamais ouviu falar de um urso capaz de cuspir fogo em toda a sua vida anterior. Mas apesar do risco, ele elabora um plano arriscado, ciente de que poderá sofrer danos no processo. Mesmo assim, Gobrou decide enfrentar o urso de frente, enfrentando esse desafio completamente determinado. E se deparando com Gobrou, o monstro já começa a rosnar furiosamente. Gobrou, por sua vez, inicia uma corrida em sua direção, provocando o urso, desafiando-o a lançar seu ataque de fogo. E quando as chamas vêm em sua direção, Gobrou usa uma de suas habilidades para proteger seu corpo e continua avançando em direção ao urso. Dessa forma, Gobrou para em frente ao inimigo e desfere um golpe certeiro diretamente na boca do urso. Mesmo sendo arremessado para longe pela criatura, ele se sente satisfeito, pois percebe que enquanto sua espada estiver na boca do urso, este não poderá cuspir fogo novamente. E diante do rugido do urso, Gobrou reconhece que qualquer criatura viva que estivesse presente para ouvir aquele som certamente congelaria de medo. Além disso, ele percebe que o urso não dá sinais de que vai ser derrotado tão facilmente. Mesmo diante dessa situação desvantajosa, Gobrou não perde sua empolgação pela luta. Ele vê isso como uma oportunidade para tornar a carne do urso ainda mais saborosa. Com essa determinação, ele continua a investir seus ataques contra o inimigo. Apesar de sair vitorioso da batalha, Gobrou paga um preço alto ao perder seu braço no confronto. Mas, ao consumir a carne do Urso Vermelho, ele ganha algumas habilidades adicionais. Contudo, devido à perda de sangue, Gobrou desmaia. Mais tarde, ele atende aos critérios para evoluir para um ogro, uma espécie rara. Enquanto sua consciência ainda está parcialmente presente, Gobrou decide confirmar sua evolução pressionando a opção sim. Ao recobrar a consciência, ele continua a consumir a carne do Urso Vermelho, obtendo as habilidades restantes. Gobrou então pensa em pegar a pele do urso, mas ao perceber o tamanho de sua faca, ele nota que tem algo de errado. E após analisar seu corpo novamente, Gobrou percebe que agora se tornou um ogro. E ao retornar, os outros goblins, incapazes de reconhecê-lo, presumem que estão sendo atacados por um ogro forasteiro. Enquanto os outros goblins clamam por ajuda, pedindo para que Gobrou apareça e os salve, Gob-Me percebe algo e reconhece que o ogro é, na verdade, Gobrou. Ela tenta chutar a canela dele para chamar sua atenção, mas acaba caindo no chão devido à dor. Gob-Me, ainda brava, pergunta a Gobrou o que aconteceu com seu braço, enquanto o coloca de joelhos para se desculpar por ter preocupado ela. Ele então relata a todos como enfrentou e derrotou o Urso Vermelho, deixando todos impressionados
impressionados. Afinal, é uma conquista notável, já que o urso é conhecido por ser capaz de derrotar até mesmo ogros. Gobji, o ancião, fica surpreso ao saber que, com apenas um mês de vida, Gobrou conseguiu derrotar o Senhor da Floresta e evoluir para um ogro. Ele comenta sobre como Gob-Mi continuou a repreendê-lo por algum tempo, e logo em seguida, várias perguntas surgem de todos os lados. Mas apesar de tudo isso, para Gobrou, o que realmente importa é que ele conseguiu enfrentar o desafio, evoluir e retornar para casa, para o local onde sua segunda vida teve início. Então, se você curtiu o vídeo e quer a continuação, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, e se ficou até aqui, comenta aí o nome do seu anime favorito para eu dar uma olhada. É isso, e até o próximo resumo do Tio Wasabi.